devagar, porque já tive pressa em leve este sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe só leva a certeza de que muito pouco eu sei e nada sei. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha, ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias, pela longa estrada eu vou, estrada eu sou. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora um dia, a gente chega e no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso chuva para florir. Ando devagar, porque já tive pressa em leve este sorriso, porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Muito boa noite, estamos começando mais um programa de Direção Espiritual. Boa noite, Christian. Muito obrigado pela presença, pela companhia. Ao longo deste mês de setembro, que é o mês da Bíblia, mês dedicado, inclusive é dedicado o mês da Bíblia, setembro, o mês da Bíblia, porque dia 30 de setembro nós celebramos São Jerônimo, que foi quem traduziu a Bíblia e nos tornou acessível. Depois da primeira tradição de São Jerônimo, ela foi sendo cada vez mais divulgada e conhecida pelo povo. Até então, a Bíblia era um livro de pouco acesso. Ao longo do mês de setembro, nós falamos muito sobre a necessidade de construir vida interior, compreendendo-a como um estado de consciência. Estar consciente, estar presente. Falamos disso no primeiro programa do mês, de como a vida exige de nós estarmos onde estamos. É uma maneira de viver bem, de viver com qualidade. E esta música que a gente acabou de cantar, ela fala muito sobre isso. O andar devagar refere-se ao estar consciente. Às vezes na pressa eu não vejo. Na pressa eu não consigo
muitas vezes, perceber o que está ao meu redor. Eu me lembro que bem no início do programa de direção espiritual, lá nos idos de 2006, 2007, nós demos um exemplo que depois repercutiu muito, que foi quando Van Gogh, o grande pintor, recebeu um amigo, também pintor, que ele admirava muito. Então ele estava, inclusive no filme dele, mostra esse encontro, aquela expectativa enorme pelo amigo que ia chegar, a necessidade que ele tinha de compartilhar as últimas pinturas, a maneira como ele estava pintando. E por ser um artista que ele admirava muito, claro, existia uma expectativa. Será que ele vai gostar do que eu estou fazendo? É natural que seja assim. Quando nós admiramos muito uma pessoa que faz a mesma coisa que nós, e nós mostramos as nossas novidades, é claro que a gente tem uma expectativa de como o outro vai nos acolher na nossa novidade. E o amigo de Van Gogh, quando viu as pinturas, sem fazer ali uma apreciação mais demorada, disse assim: Van Gogh, você pinta depressa demais. E aquilo, claro, impactou negativamente Van Gogh. E diante do desconcerto da resposta do amigo, da avaliação do amigo, ele respondeu de maneira muito sábia: não sou eu que pinto depressa, é você que olha depressa demais. Não é uma lição de vida isso? Eu me lembro que quando eu contei essa história, isso repercutiu muito, deu muito pano para manga, falamos muito sobre isso várias vezes no programa. Sim, o nosso olhar muitas vezes é apressado. Às vezes eu olho o outro com muita pressa e tiro conclusões apressadas sobre o outro. É assim que nasce o preconceito. Conceito é uma coisa, o pré é outra. Quando eu tenho um conceito de alguém, significa que eu olhei, avaliei, compreendi. Quando eu tenho um preconceito, significa que eu vi um pouco, não vi tudo, mas já acho ter um conceito. Não, eu só chego ao conceito depois de ter quebrado o pré. Depois que eu entrei na sala da vida do outro. Entender, é isso, é eu entrar na tenda com o outro. Se eu quero entender o que você está me dizendo, eu preciso parar, prestar atenção em você. Inclusive ouvir aquilo que você está me dizendo sem dizer. Não é sem motivo que na psicanálise, na psicologia, o bom terapeuta é aquele que escuta silêncios. Os especialistas dizem isso, que nós nos revelamos mais naquilo que ocultamos do que naquilo que dizemos. Então o bom terapeuta é aquele que tem a astúcia de perceber as pausas que revelam-nos. O bom terapeuta, ele sabe decodificar do silêncio do outro, que às vezes é justamente o meu silêncio que me revela, porque no meu silêncio está o medo de dizer, está o medo de contar aquilo que tanto me incomoda. Então tem gente que vai à terapia e fica rodeando o problema porque tem medo de chegar ao problema. O terapeuta, o bom terapeuta, ele tem essa mestria de ir puxando o cordão, puxando a nossa fala, porque o que nos fala, o que nos cura é o que a gente fala. Quando eu sou capaz de verbalizar um problema, eu já estou resolvendo boa parte dele. Quanto mais oculto estiver dentro de mim a causa do meu sofrimento, mais o sofrimento vai me oprimir. Aprender a falar sobre o que nos oprime é importantíssimo. Então, quando eu destravo e consigo falar sobre aquilo, ai que alívio, não é? Numa sensação assim, eu vejo muito isso na confissão. Há pessoas que procuram o padre na confissão, minha gente, nem é tanto para confessar pecados, não, é para desabafar a vida. Tanto é que a gente precisa fazer uma diferenciação.
olha, se você quiser desabafar, eu posso até ouvir o seu desabafo, mas agora você vai me contar o seu pecado. A gente resolve a confissão, eu faço a absolvição e está tudo certo. Depois a gente entra na sessão do desabafo, que vai ser o momento que você vai também ter a direção espiritual. Porque na confissão eu tenho limites. Eu não posso ficar comentando o seu pecado depois, por exemplo. Eu só vou escutar, entrar no entendimento com você de como você superar aquilo e acabou. Eu não posso, depois que você terminar de confessar, ficar comentando o seu pecado. Entendeu? É como se fosse antiético da parte do padre. Quando você volta para confessar comigo, eu não posso nem te perguntar, e aquilo, você já superou? Não posso. Pecado não se comenta. Você que tem o direito de dizer para mim. Eu, como padre, não posso ficar puxando a sua língua para você falar do seu pecado. Então, às vezes, por isso que é tão importante distinguir o sacramento da confissão da direção espiritual e do aconselhamento. Mas muitas pessoas procuram os padres na igreja é porque não tem o dinheiro da terapia. Está tudo certo. O padre, quando ele tem uma boa formação humana, ele é um bom terapeuta também. Ele sabe, ele entende de almas humanas. Já viu muito problema na vida. Então ele é um bom conselheiro, sim, ele pode ser um bom conselheiro. Então quando eu aprendo a falar sobre aquilo que me oprime, eu já estou curando um pouco daquilo que está me oprimindo. A palavra dita tem um poder enorme de retirar de nós. Então o processo da vida ele pode ser terapêutico. Eu posso viver diariamente as minhas terapias e ir alcançando cada vez mais um bem-estar. Agora, eu preciso estar consciente. E na pressa eu não enxergo. Às vezes eu não enxergo o outro, eu não enxergo a mim. Lembro que na semana passada nós falávamos da distinção entre o cansaço e a insatisfação. Às vezes a pessoa não está cansada, ela está insatisfeita com a vida que ela está levando. Férias resolvem o cansaço, férias não resolvem a insatisfação. O que resolve a insatisfação é a mudança de rumo, é a tomada de decisão. E nesta música tem uma estrofezinha que os compositores foram muito inteligentes e muito sensíveis, que é conhecer as manhas e as manhãs. Veja que são duas palavras muito parecidas, só tem um acentozinho. É como se ele quisesse dizer, a gente precisa aprender a distinguir as coisas. A distinção é fundamental. O saber distinguir o cansaço da insatisfação, por exemplo. Mas na pressa a gente não distingue nada. O que muitas vezes infelicita uma pessoa é a pressa com que ela vive. Na pressa você não percebe o valor das coisas. Na pressa você não sente nem o sabor do que você está comendo. Os especialistas dizem que a gente tem que mastigar quantas vezes? Cada colherada? 50 vezes, Everson? Olha isso. Tem gente que dá um tombo na comida e já engoliu. Ansiedade. Você sabia que quando você come demoradamente, quando você mastiga demoradamente cada porção de alimento, o seu cérebro tem mais tempo para processar a saciedade. Então aquele pratinho que você repetiria 3 vezes, porque você comeu depressa, você não teria necessidade de repetir se você comesse devagar. Porque comendo devagar, o seu cérebro entende de que o organismo já recebeu o alimento necessário para a saciedade. Por isso que obesidade está muitas vezes associado aos processos de ansiedade. A pessoa come depressa demais. Não dá tempo ao cérebro de identificar que já teve alimento suficiente para saciar o corpo.
ele vai pedir mais. Então ele não joga a informação de que o corpo já está saciado. Experimente comer mais devagar. Você vai sentir melhor o sabor dos alimentos e você vai ter menos necessidade de quantidade. Eu vejo direitinho, às vezes nós estamos na estrada e passamos um longo período sem comer. Quando a gente desce e a gente encontra um restaurante que tem self-service, por exemplo, você tem vontade de sair dali com 4, 5 pratos montados. Não é assim? Quem está fazendo aquele prato é a sua fome. Quem está fazendo aquele prato é a sua ansiedade. Se você tivesse a calma de fazer um prato menor, comer devagar, você não teria necessidade de comer tanto. Então, quando eu opto por viver mais tranquilamente, eu tenho um favorecimento de todo o meu quadro, espiritual, mental e físico. Eu não tenho crescimento de vida espiritual na pressa, preciso parar, eu preciso me recolher. Falamos disso o mês inteiro. A vida interior é uma construção. Ela não vem da noite para o dia. E eu tenho alguns instrumentos que constroem a vida espiritual: a oração, o jejum, a reflexão. E isso só é possível na pausa. Eu quero ter tudo isso, mas eu quero continuar vivendo com pressa. Não vai dar certo. Eu quero saber distinguir o cansaço da insatisfação. Na pressa você não vai, você tem que se ouvir. Se você não tiver o hábito de se ouvir, você não saberá viver as distinções necessárias para o seu bem-estar acontecer. E um outro ponto, com pressa você não será capaz de conhecer ninguém. Você vai viver movida pelo preconceito, movido pelo preconceito. Por quê? Você não tem disposição de olhar para as pessoas, você não tem disposição de entrar nos avessos das histórias. Às vezes a gente não tem disposição de ler um livro até o fim. Aliás, essa geração agora ainda é pior que a nossa, porque eu ainda sou a geração que leu e leio. Eu tenho o hábito de ter sempre um livro comigo, mas na minha geração já tinha o hábito do resumo. Quantas pessoas que eu vi, quantos colegas meus, os livros que eram exigidos no colégio. Tem que ler, porque na aula de literatura você vai fazer uma prova sobre aquele livro, ou o vestibular, eu não sei se ainda é assim, o vestibular dizia, né, quando você se inscrevia numa universidade para fazer o vestibular, você recebia a lista dos livros que você deveria ler, porque eles seriam cobrados lá. Eu não sei o que se exige hoje. E tem gente que lia o resumo. Agora, engraçado, né? O resumo, ele não vai me dar a satisfação da história por completo. Eu quero a história inteira. Porque é o processo da construção da história que gera a satisfação. Ler é uma satisfação. Deveria ser para todos nós, porque é um elemento humano, importantíssimo para o processo formativo intelectual. Quem não gosta de ler vai ter dificuldade de falar. Quem não gosta de ler vai ter dificuldade de escrever. E não é sem motivo que a linguagem hoje está cada vez mais pobre. O vocabulário dos nossos jovens é paupérrimo. Muitas palavras estão caindo no total desconhecimento, porque elas não são usadas. A língua, gente, é um organismo vivo. Se nós não falamos, a gente esquece. Se nós não falamos determinadas palavras, elas vão morrer, porque ninguém mais vai saber o significado delas. E tudo isso porque nós estamos num ritmo de vida apressado. Apressado. É pressa para tudo. E na pressa, nós não estamos vivendo
como poderíamos. Pode parecer estranho, né? Dizer que desacelerar é também conversão. Para você ter mais tempo para você. Para você ter mais tempo com as pessoas que você ama. Para você ver seus filhos crescerem, percebê-los. Nós falávamos também aqui, em outro programa, que todo grande amor, se não é cultivado, morre. O vínculo, ele precisa ser cuidado. O cuidado um com o outro é que faz o amor prevalecer. Na pressa, dificilmente a gente ama alguém. A experiência do amor é sempre artesanal. Não foi sem motivo que Jesus se recolhia. Ele tinha sua vida intensa, sua vida missionária era intensa. Ele passava o dia se doando às pessoas. Ele passava curando, ele passava pregando, encontrando as pessoas. Mas chegava um momento que ele fazia o quê? Se recolhia. E pedia aos discípulos que fizessem o mesmo. Porque ele sabia que aquele recolhimento era importantíssimo para que no outro dia eles tivessem condições de continuar oferecendo às pessoas o que eles deveriam oferecer. A reposição é tão importante quanto o trabalho. Hoje nós estamos dormindo tão mal, por quê? Porque a ansiedade não nos deixa dormir. Nós levamos nossos aparelhos para a cama. Eles nos estimulam, eles têm uma luz que cientificamente é comprovada que prejudica o sono. Então nós estamos todos desregulados. E nunca vi tanta gente precisando de medicação para ansiedade como nos dias de hoje. E é claro que a medicação, ela tem que ser usada em muitos casos. Mas nós também sabemos que muita gente, porque não quer lidar consigo, vai direto para a medicação. Antes de tomar a medicação, tente modificar seus hábitos. Tente desacelerar. Não é que você vai parar de trabalhar, não é que você vai deixar de produzir, não é nada disso. É você incluir na sua rotina o que Jesus tinha o hábito de fazer com os amigos dele. Recolha-se, olhe para dentro de si. Mesmo que se você não olha para dentro de você, não haverá oportunidade de encontrar o Deus que habita o seu coração. Toda vez que eu presto atenção em mim, eu estou tendo a oportunidade de encontrar a presença de Deus em mim. É assim que funciona. Senão você vai conviver sem saber que tem uma força extraordinária. Ela está dentro de você. Mas você não chegará ao conhecimento dela se não houver a pausa, se não houver um momento em que você vai se dedicar a conhecer essa força. Da mesma forma como você precisa se dedicar para aprender uma língua, da mesma forma como você vai precisar se dedicar para aprender a fazer alguma coisa, você precisa aprender a conviver com você. Para você ter menos necessidade de procurar nos outros aquilo que só você pode se oferecer. Aí o processo terapêutico que você vai fazer, e é bom que faça, todos nós precisamos de terapia. O processo terapêutico que você vai fazer é apenas um elemento a mais no seu processo de autoconhecimento. Que às vezes a única forma que a pessoa tem de chegar em si, de ficar em si, é procurando um terapeuta. Isso está errado. Eu tenho que ter no meu dia a dia o hábito de entrar dentro de mim, de me ouvir, de saber o que eu preciso me dizer. Porque sou eu o principal responsável por tudo aquilo que me diz respeito. Então lá na terapia,
meu terapeuta vai funcionar como um auxílio ao meu autoconhecimento. Mas eu preciso ser o Senhor deste autoconhecimento. E quanto mais eu mergulhar em mim, muito mais eu vou mergulhar em Deus. Porque é o mesmo processo. Não são dois caminhos. Eu digo isso sempre. Não são dois caminhos. Um que me faça chegar a Deus e um outro que me faça chegar em mim. Não, é o mesmo. Quando chego em mim, chego em Deus. Quando chego em Deus, chego em mim. E quando encontro essa presença dentro de mim, tenho o despertar da força dela. Eu acordo a presença de Deus dentro de mim. Voltamos aqui agora ao primeiro programa do mês, quando nós falávamos da importância de acordar o Deus que nos habita. Desperta, tu que dormes. Vem para fora, Lázaro. Muitas frases da Sagrada Escritura nos recordam a importância do despertar interior como uma forma de despertar a qualidade da vida. Que Deus nos abençoe neste propósito, hoje e sempre. Derrame Ele sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua família, a bênção e a proteção. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a semana que vem, se Deus quiser. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora um dia, a gente chega e no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz.